Gente, paz do Senhor Jesus. Vamos conversar sobre Deus? Louvado seja Deus. Quero agradecer a cada um que me incentiva aqui, que me apoia, que deixa a sua curtida, seu coraçãozinho, seu joinha ali, né? Cada comentário. Quero agradecer a Deus pela tua vida. Quero pedir a Deus que guarde a sua casa, que guarde seu coração. E que toda vez que você entrar aqui para ouvir a palavra, que Deus te dê o discernimento dessa palavra. E que o Espírito Santo fale além de mim, ao seu coração. Que Deus norteie a sua vida. E é isso, eu queria agradecer, porque eu nunca me lembro, eu fico nervosa, né? Eu nunca me lembro. Eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês. Ontem eu li um comentário que me deixou tão feliz, gente. É tão gratificante isso, sabe? E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Então eu quero compartilhar algo com o coração de vocês aqui. Algo que Deus ministrou ao meu coração e eu quero ministrar ao seu coração. Louvado seja Deus. Esse canal aqui chama Uma Conversa sobre Deus. Porque aqui eu falo o que Deus fez na minha vida, os meus testemunhos, as coisas que eu vejo, as obras que eu vejo Deus fazendo na minha vida, na vida das pessoas à minha volta. Aqui eu falo sobre o que Deus fala comigo dentro da palavra. E eu compartilho com vocês. Porque se a palavra, ela fala, ela sempre fala. De uma forma ou de outra, ela fala ao seu coração, ela te direciona, ela te mostra assim, ela abre os seus olhos, ela te mostra uns horizontes assim que são incríveis. E eu vou trazer para o teu coração que Deus me dê. Eu vou dividir com vocês, glória a Deus, porque eu aprendo muito aqui. E se você aprende algo que é bom, que edifica, mas você não divide com ninguém, então para que você aprendeu? Não adianta. Só para você? Então eu quero aprender, eu quero compartilhar com vocês. E eu tenho certeza que da mesma forma que ele fala no meu coração, ele fala no coração, vai falar no coração de vocês, vai direcionar a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Quero ler com vocês o livro de Juízes. Isso aqui é tremendo, gente. Esse Deus é demais. Juízes 7. Eu vou ler 2 versículos. Depois eu vou ler mais um pouquinho. E vou explicar. Vou compartilhar com teu coração o que Deus falou comigo aqui dentro. Juízes 7, capítulo 17 e o 18. E diz assim a palavra do Senhor. Depois explicou o plano. Fiquem olhando para mim e façam o que eu fizer. Quando eu chegar perto do acampamento, façam exatamente o que eu fizer. Logo que eu e todos os homens do meu grupo tocarmos as cornetas, toquem vocês também as cornetas, por todos os lados do acampamento, e gritem pelo Senhor e por Gideão. Isso aqui é muito tremendo, gente. Isso aqui é muito tremendo porque esse homem aqui, ele está dizendo eles iam enfrentar os inimigos. Aqui, o exército estava se preparando para enfrentar os inimigos. E a palavra do Senhor diz aqui que eram muitos, muitos, muitos inimigos. Muitos inimigos. Traduzindo aqui para o nosso coração, são muitas as nossas lutas diárias, né? As nossas guerras diárias. São muitas as provas, muitas as dificuldades. E aqui ele estava preparando o povo para guerrear. Encontrar com esses inimigos que eram tantos. Aqui a terra estava sitiada pelos medianitas. E aqui esse homem estava preparando aquele exército que era minúsculo, minúsculo, em frente ao exército inimigo. A palavra, se você ler aqui do versículo 6 em diante, é bom demais separar para ler isso aqui. Do versículo 6 em diante aqui, no livro de Juízes, você vai ver que a Bíblia nos conta aqui que o exército inimigo aqui era muito grande. Que se olhassem de longe, era como se fosse uma nuvem de gafanhotos, que eram numerosos, de tão numerosos. Então eram muitos, muitos inimigos. E aqui, esse homem que está preparando esse povo aqui, o exército dele aqui foi reduzido. Ele tinha 32 mil homens. E Deus foi reduzindo, e aqui ele tinha 300. Ele tinha 300 homens para guerrear com um exército inimigo
que, segundo os historiadores, tinha na faixa de 180 mil homens. Pensa, 300 contra 180. E aqui ele estava preparando esse povo para guerrear. E aqui ele está tão seguro de si. Gente, isso aqui é muito tremendo. Ele diz assim para esses homens assim, olha, olhem para mim. Ele diz, glória a Deus. Tudo que eu fizer, vocês façam. Exatamente como eu fizer, vocês façam. Ele está dizendo para esses homens aqui, ó, sigam o meu exemplo. Isso aqui é demais, gente. Ele está dizendo assim, sigam o meu exemplo. Só que esse mesmo homem aqui, se você ler um capítulo atrás, esse homem estava... A Bíblia diz que ele estava malhando trigo, escondido no lagar. Olha só, um capítulo atrás, ele era um homem que estava malhando trigo escondido. Por quê? Porque toda a época de trigo, quando eles trabalhavam na época de cada coisa, a época da uva, a época do trigo, cada cereal. Quando eles trabalhavam esse cereal, plantavam, quando eles colhiam esse cereal, essas coisas, né, esses mantimentos, a Bíblia diz que quando eles colhiam, o inimigo vinha e roubava. Esse exército enorme que estava lá, na espreita, eles vinham e roubavam tudo, deixavam eles sem nada. Então esse povo estava escravizado, passando fome, tudo que tinha, e o inimigo levando tudo. Sabe quando você está naquela vida, meu Deus, naquela fase da sua vida que parece que o inimigo está arrancando tudo de você. Parece que está arrancando tudo de você. A Bíblia diz que esse homem estava escondido. E o que ele fez? Em vez de ele pegar o trigo e malhar o trigo, preparar o trigo no lugar onde se fazia isso, a Bíblia diz que ele pega esse trigo e vai preparar no lagar, o lagar onde se pisavam as uvas. Porque não era época de uva. Então, o inimigo não ia procurar nada lá no lagar. Porque não era época de uva, então não tinha uva no lagar. Então o que ele pegava? Ele pegava esse trigo e trabalhava ele escondido lá no lagar. Para salvar esse mantimento, para salvar do inimigo, porque ele estava trabalhando, porque ele via a necessidade do povo. Eu sempre falo isso aqui. Ele via a necessidade, arrumou uma estratégia de fazer escondido. Então ele estava escondido, trabalhando em prol do povo, preparando algo ali para não ser saqueado, para não ser roubado. Ele estava fazendo num lugar difícil, de difícil acesso, um lugar não apropriado, entendeu? Com medo e escondido, mas trabalhando. Glória a Deus. Escondido, mas trabalhando em prol de outras pessoas. Isso aqui é muito tremendo, gente. Com medo, oprimido, escondido, mas trabalhando. Isso aqui é muito tremendo, gente. Às vezes a gente acha que a gente não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, eu não vou na igreja porque eu não tenho tempo, eu queria ter tempo para fazer a obra, mas eu não tenho tempo. E é por isso mesmo que Deus te chamou? É porque você tem compromisso. Deus não gosta de gente desocupada, Deus gosta de quem tem compromisso. Então você fala assim, mas não vai dar tempo, vai, Deus vai te dar uma estratégia. Porque Deus gosta de trabalhador mesmo. Deus gosta de gente compromissada, responsável mesmo. Se você é responsável com o teu trabalho, com o teu patrão, você imagina com Jesus. Ele sabe que você é diferente. Deus não gosta de gente desocupada, gente. Deus gosta de quem trabalha mesmo, de quem se preocupa mesmo, de quem bota a mão no arado mesmo. Esse homem estava escondido há um capítulo antes, mas não é isso que eu quero falar. Isso aqui foi só uma passagem. Um capítulo antes você vê esse homem escondido, com medo, enfraquecido, fazendo algo ali escondido. A Bíblia diz que nessa hora que ele está lá malhando o trigo escondido, um anjo aparece para ele e diz para ele assim, homem valente, o Senhor é contigo. E ele diz, como? Como é que o Senhor é comigo? Se o Senhor é comigo, por que está acontecendo tudo isso? Se o Senhor é comigo, por que o povo está escravizado? Ele entra nos questionamentos ali com Deus. E o anjo continua dizendo, vai nessa tua força, porque você vai livrar esse povo. Você vai livrar esse povo desses inimigos. Você vai lutar com eles e eles serão como um homem. Eu vou transformar esse monte de gente que você está vendo, vai ser como se fosse um homem. Vai ser homem contra homem. E você vai vencer, ele diz para ele. Você vai vencer esse exército todo, porque eu sou contigo.
Olha só, você não vai vencer porque você é bom, porque você é forte, porque você é capaz, porque a gente acha que a gente tem que ser tudo isso para poder vencer as guerras. A gente acha que a gente tem que ser mais capacitado, mais forte, mais destemido, mais isso, mais aquilo. A gente fica procurando N motivos. E o anjo diz assim, não, você vai vencer porque eu sou contigo. Para vencer guerras, você precisa que Deus seja contigo. Independente de qualquer coisa. Independente, você pode até ser forte. Tá bem armado. Tá bem protegido. Você pode ter pessoas que te ajudam. Você pode ter o que for. Mas se você não tiver Deus, você pode ter certeza que essa guerra sua tá perdida. Agora, você pode não ter nada disso. Nada disso. Mas se você tiver Deus, é guerra ganha. É guerra ganha. E ele continua dizendo, aí ele vai, gente, e começa a fazer uns testes com Deus. Se você ler lá, eu não vou explicar os testes aqui, que vai ficar muito longo o vídeo. Se você começar a ler lá, você vê que ele começa a fazer umas provas com Deus. E Deus começa a fazer umas provas com ele. Isso aqui é muito lindo. E ele começa a ter um relacionamento com Deus. Aleluia. Se o senhor é comigo, então me mostra assim. E Deus fala, vou mostrar assim, mas você vai fazer dessa forma aqui também. E ele começa, Deus manda ele destruir o altar de Baal. E ele fala para Deus deixar o novelo seco. E ele fala para Deus agora para deixar o novelo de lã molhado. É uma coisa muito tremenda. Você tem que ler isso aqui. Você tem que ler isso aqui, o 6 e o 7. Ele fala, se o senhor é comigo, eu vou botar um novelo de lã em cima da pedra. Ele fala para Deus. Se amanhã de manhã o novelo estiver seco, completamente seco, em volta da terra molhado, o senhor é comigo. Deus faz isso. O novelo está sequinho, em volta da terra tudo molhado, e o novelo está sequinho. Aí ele fala, Senhor, não fique irado comigo, mas eu preciso de mais uma prova. Olha o medo que esse homem estava. Olha a insegurança que esse homem estava. Ele dizia, agora faz o contrário. Ele falou assim, agora se o novelo amanhecer molhado e a terra seca, eu vou crer que o senhor é comigo. E assim Deus faz com ele. No outro dia, a palavra diz que ele pega o novelo e torce, assim, dá uma taça de água. E em volta da terra, tudo seco. Então ele começa a ter relacionamento com Deus. Ele começa a ter provas com Deus. Ele começa a ter testemunhos com Deus. Sabe essas adversidades que a gente passa? Essas lutas, essas provas, essas tribulações? Isso é para a gente conhecer Deus. Conhecer quem Deus é e conhecer quem nós somos. Porque tem gente que no meio da prova corre. Tem gente que no meio da prova foge. Tem gente que no meio da prova tem gente que persevera em meio à prova. Tem gente que com medo, com choro, com dor, ele persevera buscando. E esse homem persevera fazendo provas com Deus. Ele não fala, não, Senhor, eu não vou dar conta, o Senhor sabe que são muitos, Ele fala, Senhor, a minha família é a mais pobre aqui no lugar. Dentro dessa terra aqui, ó, Senhor, ele falou com o anjo, dentro dessa terra que eu tô aqui, dentro desse lugar que eu tô aqui, a minha família é a mais pobre, de todas as famílias que tem, que a minha é a mais pobre, e eu sou o menor da casa do meu pai, ele diz. Eu sou o mais insignificante da casa do meu pai. Ou seja, eu sou o menos apropriado para fazer isso. Mas aí ele começa a fazer prova com Deus. E ele começa a ter um relacionamento com Deus. E ele começa a conhecer Deus. Isso aqui é muito tremendo, gente. O livro de Jó, você encontra uma frase, ele diz assim para Deus assim, eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de contigo andar. Existe uma grande diferença em saber de Deus e conhecer Deus. Ouvir falar de Deus, ouvir testemunho, ouvir histórias, existe uma diferença entre conhecer Deus, começar a ter os seus próprios testemunhos com Deus, começar a ter intimidade, um relacionamento com Deus. Tem gente que sabe muito sobre Deus, sabe tanta coisa, sabe se explicar, sabe falar, aleluia. Mas quando você vai observar, conhece de ouvir falar, mas não conhece de com Deus andar. Sabe por quê, gente? Porque é impossível, olha, escuta isso aqui. É impossível você conhecer Deus, não é ouvir falar de Deus, não é saber sobre Deus, não é saber
conhecer. É impossível alguém conhecer Deus e não mudar de vida. Porque um relacionamento com Deus, ele te molda, ele te transforma. A palavra de Deus nos transforma, gente. A palavra de Deus é cura, transformação, é libertação, é salvação. Então, é impossível você ter uma vida com Deus e ser a mesma pessoa de quando você não tinha Deus. Quando você não tinha Deus, você era assim, você fazia isso, fazia aquilo. Quando você conhece Deus, começa a conhecer Deus, ele vai te moldando. Ele vai transformando a sua vida. Se era mentiroso, não mente mais. Se era sem vergonha, se posiciona, não é mais sem vergonha. Se devia todo mundo, não deve mais todo mundo. Se era mau caráter, não é mais mau caráter. Muda, molda. Relacionamento com Deus molda quem nós somos. Não tem como você conhecer Deus, então, e ter a mesma vida, o mesmo pensamento, nada mudou. Sabe aquelas pessoas que estão anos na igreja e você olha e nada mudou na vida daquela pessoa? Continua sendo fofoqueiro, continua sendo invejoso, continua sendo falcatrua. Sabe essas pessoas assim? Mas está na igreja. Está lá há 10 anos, continua sendo arrogante, prepotente, egoísta, pequeno, miserável. Mas está na igreja. Tem 10 anos na igreja. Conhece Deus de ouvir falar, mas não conhece Deus de com ele andar. Não tem intimidade com Deus, não tem. Não tem relacionamento com Deus, não tem. Porque é impossível conhecer Deus. Glória a Deus por isso, aleluia. E ser a mesma pessoa. Deus te transforma, ele diz, venha como está. Você vem como você está, mas você não permanece como você está, porque ele te limpa, ele te molda, ele te transforma. E esse mesmo homem aqui, esse mesmo homem que um capítulo antes era um homem se sentindo medroso, covarde, questionador, né? Sim, mas como é que pode isso? Como é que pode aquilo? Esse mesmo homem agora, de frente para a batalha, com o exército dele pequeno, Deus reduziu propositalmente o exército dele. Porque ele falou, tem gente demais aí. Quando ele falou que ia guerrear, veio um monte, sabe? Deus está no negócio, Deus está aqui. Aí veio um monte. Só que Deus falou, tem gente demais aí. Se eles ganharem, se você ganhar essa guerra com esse montão de gente, eles vão dizer que foi eles que fizeram sozinho. A glória vai ser deles, e Deus não dá a glória dele para ninguém, gente. Deus não dá a glória, Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando Deus tem que fazer na sua vida, tem vezes que ele vai separar você de tanta gente. Porque são pessoas que estão na sua vida e vão dizer, tá, é assim por causa de mim. Tá de pé porque eu tô levantando. Tá assim porque sou eu. Então Deus arranca tudo, porque a glória é dele. Você não vai poder dizer, hoje eu tô assim porque alguém um dia, sabe, fulano. É só tu pensar assim que ele vem e arranca fulano na hora. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então Deus pegou aquele exército tão grande, que tinha 32 mil homens, que já era pequeno. 32 mil homens já era nada para 180 mil. Você está entendendo? Ele tinha 32 mil homens que já não era nada em vista do exército inimigo. E Deus ainda reduziu aquele exército de 300. E agora ele está dizendo, ele está com 300 homens para lutar contra um exército imenso. E ele agora está com uma intimidade. Ele está agora com um posicionamento tão diferente daquele Gideão covarde lá da frente, medroso, esquisito. Agora ele tem testemunho. Agora ele tem confiança. Agora ele teve um relacionamento com Deus que ele já sabia que Deus ia dar a vitória. Ele já sabia que a vitória era dele, gente. Não porque ele era bom, não porque ele tinha um exército imenso, mas porque ele tinha Deus. E agora esse homem que lá era covarde, conhecido como covarde, agora ele tinha um testemunho. Ele dizia assim, olha para mim. Olha para mim, como eu fizer, vocês façam. Tá tão difícil hoje achar homens e mulheres de Deus que a gente possa se mirar nele como exemplo. Gente, está muito difícil. De você... Olha para dentro de você, agora. Dentro de você.
Olha para dentro de você. Você pode dizer, não precisa me dizer que não, você pensa dentro de você. Você pode dizer, eu sou um exemplo. Se alguém olhar para mim hoje, ele vai alcançar Jesus. Se alguém olhar para mim hoje, essa pessoa vai ver Jesus em mim. É tão difícil isso, gente. Você tem que ter muito conhecimento com Deus. Você tem que conhecer Deus, não só de ouvir falar, mas de com Ele andar. Esse homem, aqui num capítulo depois, ele tá dizendo, olha para mim. Agora eu posso dizer, olha para mim, e o que eu fizer vocês façam. Peraí, gente, já volto. Voltei. E ele diz assim, olha para mim. Sabe Paulo, quando ele diz assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo assim, hoje vocês podem me imitar. Vocês podem me imitar hoje porque eu estou imitando a Cristo. Então, se vocês me imitarem, vai dar certo. Por quê? Porque eu estou imitando Cristo. Eu imito Cristo, vocês me imitam. É mais ou menos o que o Gideão fez ali. Ele falou assim, olha para mim, e como eu disser, como eu fizer, olha só o peso, como eu fizer, vocês façam. É complicado isso aqui. Você tem que ter muito peito para falar isso. Você tem que estar muito na direção, muito na unção para você poder dizer assim, olha para mim, como eu fizer, você faça. Segue o meu exemplo. Faça como eu estou fazendo que vai dar certo. Você vai dar de cara com Jesus. Ô, gente, isso aqui é muito difícil. E eu acho tremendo isso aqui. Porque agora ele está nesse posicionamento. O que faz um relacionamento com Deus? O que faz um conhecimento com Deus? Não ouvir, mas conhecer Deus. Repito isso para você. Porque tem tanta gente que escuta e nunca tem a sua própria testemunho. Nunca tem a sua própria caminhada. Está sempre contando a história dos outros. Por quê? Porque não se aprofunda, gente, em nome de Jesus. Conhece Deus, já ouvi falar. E outra coisa que esse homem faz, que é tremendo isso aqui, tremendo. Ele fala assim, quando vocês estiverem lá diante do exército do inimigo, que vocês olharem para mim e fizerem, quando vocês começarem a fazer exatamente o que eu fizer, vocês vão dizer assim, pelo Senhor e por Gideão. Tem tanta gente querendo fazer tanta coisa, mas não faz por causa dos outros. Eu queria fazer, mas fulano é assim, fulano é assado. Eu queria fazer, mas a igreja é assim, a igreja é assado. Procurando uma desculpa perfeita. Você não tem que fazer o seu melhor pensando no que os outros acham, no que os outros pensam. Sabe por quê? Porque eles não vão dar conta de você. No dia, naquele grande dia, quem vai dar conta de você é você mesmo. E não vai adiantar você dizer para Deus que não fez por causa do fulano, ciclano, bertano, de situação N, situação A. Não vai adiantar. Você tem que fazer o correto, você tem que buscar o que é melhor, você tem que buscar servir a Deus verdadeiramente, porque você é servo de Deus. Primeiro você faz porque você é servo. Você não faz porque o pastor mandou, porque fulano falou. Você faz porque você quer fazer. Você faz porque você é servo, porque você ama Deus. Ele diz pelo Senhor. Primeiro eu faço por ele. Não é por causa do redor. Se o redor merecer ou não, eu faço. Se o redor reconhecer ou não, eu vou fazer. Se o redor me ajudar, eu vou fazer. Se o redor não me ajudar, eu vou fazer também. Porque primeiro eu faço pelo Senhor. Depois ele fala, por Gideão. Primeiro eu faço por causa do meu lugar de servo. Da minha condição de servo de Deus. Depois eu faço pelo meu próximo. Aleluia! Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Primeiro eu faço por ele. Então, se você olhar para as pessoas, você não vai fazer nada nunca. Você não vai sair do lugar nunca, porque é muito complicado. O teu alvo tem que ser Deus, primeiramente Deus. Aí depois, quando você faz por ele, por ordem dele, para agradar o coração dele, porque ele vale a pena. Ele vai te transformando, te moldando, te modificando, e você começa a fazer pelos outros, independente deles merecerem ou não. Independente deles apoiarem ou não. Você vai fazer o seu melhor. Entendeu? E se eles não merecerem essa caminhada, e se eles não merecerem o seu esforço, quem vai responder por isso vai ser eles depois. Ninguém vai responder por você a não ser você mesmo.
E esse homem agora, nessa fase, ele tem um testemunho, sabe? Ele tem a garantia de dizer, pode olhar para mim. Pode copiar, pode copiar. Porque agora eu sei o que eu estou fazendo. Porque agora eu sei que ele é Deus. Porque agora eu sei que o que ele falou tá falado. Nada vai impedir. Esse povo vai perder a guerra. Esse montão de inimigo aí vai bater em retirada. Essas lutas vão ser vencidas. Eu vou passar, você vai passar por essas provas. Não porque você é bom, mas porque você tem Deus. Independente do que falarem para você, você tem Deus. Independente de apoiarem ou não, você tem Deus. Você conhece o Deus que você serve, porque você tem os seus testemunhos e agora você pode dizer, eu posso ser exemplo. Então essa palavra de hoje para nós é que nós possamos, em nome de Jesus, ser alguém que as pessoas olhem para nós e vejam o reflexo de Deus. Não por causa da luta, gente, porque luta, gente, tem de bom ânimo. Tereis aflições. Mas independente do vento que está ao teu lugar, do vento que está à tua volta, independente da luta, da quantidade de provas, do monte de inimigo que tem se levantado, as pessoas conseguem ver Deus em você. Você não é aquela pessoa que só fala, mas não tem comportamento de Deus. Ô, gente, em nome de Jesus. Quantas pessoas você conhece que falam e tá no mesmo lugar, nada mudou. E como é que você vai mirar, como é que essas pessoas conseguem dizer, como é que elas vão poder dizer um dia, olha para mim, faz o que eu tô fazendo? Não tem como. Agora, quando uma pessoa conhece Deus, eu vou falar isso para vocês aqui. Quando você tem um conhecimento com Deus, quando você tem intimidade com Deus, muitas das vezes você não vai precisar nem falar. Sabe por quê? Porque o seu caminhar mostra que você tem Deus. O seu jeito de ser mostra que tem um Deus habitando em você. A palavra do Senhor diz que o Espírito que há em mim, o Espírito Santo que há em mim, testifica com o Espírito Santo que há em você. Muitas das vezes o seu caminhar vai ser o maior testemunho que você vai dar. E muitas das vezes o seu caminhar vai ser a sua maior vergonha também. Que Deus possa nos dar graça de refletirmos a imagem dele. Que nós possamos, em nome de Jesus, conhecer tanto a Deus, se aprofundar tanto nas Escrituras, ter um comportamento, um relacionamento tão íntimo com Deus, que a gente possa saber que se as pessoas se espelharem em nós, elas não vão cair no buraco. Coisa triste, sabe? Você se espelhar em alguém e depois sentir que você está indo pro buraco junto com essa pessoa. Agora, coisa linda é as pessoas dizerem para você assim, poxa, eu quero ser igual a você. Eu vejo Deus na sua vida. Eu quero servir. Eu escutei isso essa semana, gente. Deixa eu contar esse testemunho rapidinho para vocês. Eu fui passar o final de semana na casa da minha irmã. E eu tô passando um vento, gente, para variar. Eu tô passando um vento, uma luta que se levantou. E o inimigo usa tudo isso para nos acusar, né? Para nos enfraquecer na fé, né? Porque você olha, como Gideão olhou, falou, mas o senhor é comigo, por que esse grande levante? Para você se aprofundar mais, para você conhecer ainda mais Deus. Só que ele não te deixa sozinho no meio das lutas. Aí eu fui passar o final de semana com a minha irmã. Aí a gente orou, a gente louvou, e foi tão tremendo. Aí teve uma hora que ela olhou para mim e falou assim, gente, isso aqui é demais. Isso é, sabe, você no meio da luta ali, mas sorrindo, mas por dentro. E ela olhou para mim, né, e falou assim, porque só você e Deus conhece. E ela falou assim, mana, quando eu olho para você lá atrás,
e olho você agora, minha irmã, eu quero tanto ser assim. Eu quero tanto essa mudança que está na sua vida. Sabe, mano, eu quero servir a Deus igual a você. Gente, e eu falei, gente, eu aqui numa peleja, né? E ela falou, eu quero servir a Deus igual a você. Porque quando eu olho para aquela Sinara lá atrás e olho para você agora, ai, mana, como eu quero servir a Deus igual você serve. Eu vejo Deus em você, minha irmã, ela falou. Eu vejo Deus na sua vida. E eu sei que tem Deus na sua vida. Eu quero esse Deus que você serve. Eu quero ter Deus igual você tem. Aí eu falei, meu Deus do céu, que coisa linda isso. Que bom que eu estou refletindo Deus mesmo em meio a um furacão. Que bom que eu estou refletindo Deus em meio ao furacão. E sabe o que é mais importante? Mais tremendo? É que ouvir isso de quem te conhece. Ouvir isso de quem convive com você. Porque você ser bajulado, ouvir uma coisa dessa de uma pessoa de fora, é fácil. Não te conhece, vê você na igreja, dando glória a Deus, aleluia, louvando, cantando, pregando no reteté. Nossa, tem Deus pra caramba. Agora, ouvir de dentro de casa que você tem Deus, isso não tem preço, gente. De quem te conhece, ouvir de quem te conhece, convive com você no dia a dia, ouvir dessas pessoas que você tem Deus, não tem preço. Porque coisa triste é você conviver com uma pessoa que aparentemente tem Deus e quando você convive com ela, você fala, nunca na vida tem Deus, passou longe daí. E ela disse isso pra mim. Então, até meio ao furacão, eu falei, glória a Deus. Eu falei, minha irmã, o que eu puder fazer pra te ajudar, eu vou fazer. Eu vou te ajudar na leitura, eu vou te ajudar nos louvores. Eu falei pra ela, mano, eu quero ser igual a você. E isso encheu meu coração de alegria, porque eu vi que mesmo em meio às tempestades, eu ainda estou conseguindo e vou continuar conseguindo refletir e fazer o que Deus me chamou para fazer, que é falar do amor dele para vocês. Mas a verdade, talvez eu falo coisas que você fala, poxa, não precisa, gente. Mas não leve essas verdades como ofensa, leve como alerta, porque Deus só corrige quem ele ama. Então, que nós possamos, gente, lutar mesmo, para refletir Deus, independente do redor, independente da quantidade de inimigos, de quantidade de lutas, quantidade de provas, que nós possamos refletir Deus com o nosso caminhar, com a nossa vida. E quando alguém chegar e dizer, posso caminhar assim? Se eu caminhar assim, eu tô bem? Você dizer, vai, caminha assim que vai dar certo. Pode imitar assim, pode fazer assim que vai dar certo. Então essa palavra para o nosso coração. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês. Eu quero agradecer vocês. Eu quero orar com vocês. Peça isso. Peça isso do fundo do seu coração. Peça para Deus moldar você ao ponto de as pessoas quererem olhar para você. Não estou falando isso para me engrandecer, não, gente. Até porque, como eu disse, o vento tá assustador. Mas quem nos chamou nos garante. Deixa o vento soprar. Quando você está no meio de um furacão, é normal você está no meio de um furacão. Tem um monte de coisa voando à sua volta. Então é normal você levar uns arranhões, sair ferido, sangrar. Vai ser normal você ficar com medo, assustado. Mas saber que nesse furacão que você está, Deus está contigo, não tem preço. Você sai arranhado, ferido, machucado, sangrando, mas ó, de pé. É muito bom ter Jesus do nosso lado. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, Deus querido, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus de amor, Deus que muda, Deus que molda, Deus que transforma. Senhor, eu quero te entregar hoje o nosso coração, não só o meu coração, mas o coração de cada um, Senhor, que ficou até o final, que ouviu essa palavra, Pai.
Eu quero te entregar esse coração. Eu quero te entregar. Eu quero te pedir, Senhor, visita o nosso coração nessa hora. Nos ensine a te conhecer cada dia mais. Nos ensine a te conhecer de uma forma onde qualquer vento que venha, Senhor, qualquer vento que venha, independente da luta, independente da quantidade de inimigos que nos cerquem, nós venhamos ter a certeza de que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e que o Senhor está conosco e que é o Senhor que nos garante a vitória. Nós não vamos vencer porque somos bons. Nós não vamos vencer porque somos capazes. Nós não vamos vencer porque nós somos os melhores. Aleluia! Nós vamos vencer porque nós temos o Senhor. E quem tem o Senhor tem tudo. Ter o Senhor nos dá garantia de vitória. Então que nós venhamos nos aprofundar cada dia mais em Ti, na Tua palavra. Que o Senhor venha nos ensinar o teu querer, a tua vontade, o teu agir, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que nós venhamos conhecer a ti, andar de encontro ao Senhor, de todo o nosso coração. Venha nos libertar de nós mesmos, Senhor. Do que nós pensamos, achamos, do que os outros dizem. Não importa. Só importa o que o Senhor pensa de nós. Então nos ensine, Senhor, a andar. Alinha a nossa mente, o nosso coração, a nossa boca e a nossa caminhada de acordo com o seu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Guarda a nossa casa, guarda os nossos, guarda e nos cobre com teu sangue, nos blinda contra toda maldade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, te guarde, proteja você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor, gente.